Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Solar Portugal. Eu sou o Paulo. Este vídeo vai ser acerca de um software gratuito de simulação de sistemas fotovoltaicos. Isto é um software da internet, não tem qualquer custo, é fácil de utilizar, basta termos o sítio onde vamos fazer a instalação, a inclinação do nosso telhado, a orientação dos painéis, mais uma outra informação, e isto dá-nos relatórios, diz-nos quanto é que vamos produzir ao longo do ano, ao longo das horas do dia, e é uma excelente ferramenta para termos para simularmos exatamente o que é que vai acontecer no caso de instalarmos um sistema com a configuração que nós lá pusermos. Portanto, fiquem aí, se gostarem do filme, deem um like, subscrevam, deem uma força ao canal, que é para continuarmos a fazer aqui conteúdo de qualidade. Até já! Este é o site onde se acede ao Global Solar Atlas. Portanto, o site é globalsolaratlas.info. Isto não é assim tão fácil de dizer. E isto, quando abrimos, este é o ecrã inicial. Portanto, no fundo, temos aqui o mapa mundo, planisfério, em que vemos aqui com um esquema de cores onde é que temos mais ou menos intensidade solar, digamos assim, e zonas com maior e menor capacidade de produção fotovoltaica. O que é que nós conseguimos ver aqui, que é muito interessante? Aqui, obviamente, o deserto do Saara, que as zonas junto ao Equador são muito fortes, e se fizermos aqui zoom na Europa, vemos que realmente Portugal, Espanha, Itália e Grécia estão numa situação muito melhor do que os países do Norte, que os nossos amigos da Ucrânia. Isto aqui tudo verde e amarelo, e aqui sim laranja, laranja escura, a caminhar para o vermelho. Nós espanhóis temos inclusivamente melhores aqui, digo eu, até do que os italianos e os gregos. Portanto, estamos numa posição espetacular para aproveitar aqui os benefícios da energia fotovoltaica. Como é que isto se começa? A primeira coisa é dizermos aqui no mapa onde é que estamos. Podemos fazer isso clicando aqui num dado ponto do mapa ou escrevendo aqui uma dada localização. Eu vou aqui usar um exemplo que é perto aqui de minha casa, Oeiras, e carregamos aqui. Dentro do Oeiras podemos andar um bocadinho para a esquerda, um bocadinho para a direita, mas isto vai ser sempre parecido. Depois de escolhermos a localização, o que é que aparece aqui? Aparece aqui as coordenadas, aqui a zona aproximada, etc. E depois aqui esta primeira tabela diz aqui, digamos assim, as características específicas do ponto escolhido. A intensidade de irradiação do Sol, a inclinação ótima dos painéis, a temperatura média do ar, a elevação do terreno. Portanto, as características exatamente desta localização. Só o primeiro passo é escolher o sítio. Depois, vamos aqui configurar o sistema fotovoltaico. Isto aqui tem 4 grandes grupos. O residencial, que é o que nós vamos ver. Tem também o comercial de média dimensão. Isto é o de grande escala, tipo parque fotovoltaico, e até tem flutuante. Portanto, isto dá até para fazer aqui uns estudos um bocadinho mais desenvolvidos do que propriamente aqui o simples, que é o que nós vamos ver. Portanto, vamos aqui definir como é que isto funciona. Portanto, sistema residencial. Depois aqui a primeira parte muito importante, posso carregar já aqui na configuração. A primeira parte muito importante é definir aqui os pontos, a orientação dos painéis, portanto, para que lado é que está inclinado o telhado ou para que lado é que vão ficar inclinados os painéis no caso de um telhado plano. Sendo assim, isto está medido em graus, sendo que 0 graus norte, este 90, sul 180, que é o por defeito, ele tem sempre o sul 180, oeste 270 e norte 0 graus ou 360. E qualquer outro valor, portanto, se tivermos, por exemplo, nordeste é 45 graus, podemos colocar aqui. Portanto, vamos fazer aqui um primeiro teste, por exemplo, virada este. Tiramos aqui a pré-definição e colocamos 90 graus, corresponde ao este. A inclinação depois dos próprios painéis. Isto também tem uma influência bastante importante na produção. Ele dá-nos aqui sempre uma inclinação original, que é a inclinação ótima para painéis voltados a sul. Portanto, se os painéis forem voltados a este, oeste ou norte, este valor já não é o indicado. Nesses casos, pelos testes que eu também tive aqui a fazer, quanto mais baixa a inclinação, melhor. Mas no caso de um painel voltado a sul, o ideal será sempre 33 graus para esta posição no planeta. Se for, por exemplo, junto ao Equador ou mais para norte, será diferente. Mas vamos mudar isto aqui. Vamos pôr, por exemplo, 25 graus. E em vez de termos 25 graus. Aqui em termos do tamanho do sistema, vamos pôr, por exemplo, ele começa aqui com 1 kW de potência.
vamos aumentar isto. Vamos dizer que temos 5 painéis de 400 watts, portanto temos um sistema com 2 kW. Aplicar. Ele automaticamente atualiza aqui isto. Aqui tem alguns parâmetros gerais, mas depois, para sabermos com mais algum detalhe, abrimos aqui onde diz Open Detail. Isto abre-nos aqui esta página, que é no fundo um relatório da instalação que nós acabámos de definir, tanto em nível exatamente neste sítio, com este número de painéis, inclinada desta forma, orientada desta forma. Portanto, a beleza deste simulador é exatamente ter uma leitura e levar em linha de conta todos os fatores que nós temos na nossa instalação. Portanto, aqui a primeira parte do relatório, isto depois dá para imprimir em PDF, que faz também tem um efeito engraçado, mas a primeira parte do relatório é semelhante à da página anterior, em que temos aqui as características do mapa, digamos assim, da posição que nós escolhemos. A irradiação solar, no fundo isto é tudo parâmetros de força da própria radiação. Temos aqui a inclinação ótima, diz aqui 33 graus e agora é muito importante, quando está voltado a sul, a 180. Temperatura média do ar, 16,1 e elevação do ponto que escolhemos, que aparece aqui no mapa, 92 metros. Para além disso, aqui um bocadinho abaixo, temos aqui, digamos assim, a posição do Sol, tanto no inverno como no verão, e ao longo das estações intermédias, claro. Digamos assim, a inclinação que o Sol tem. Obviamente o Sol, quanto mais vertical tiver, mais força tem. Portanto, isto aqui é a linha do verão e esta é do inverno. Mas também, para ser sincero, não sei fazer uma leitura muito instruída disto. Aqui temos o nosso sistema conforme o configuramos. Portanto, isto foi aqueles dados que nós pusemos anteriormente e que aqui voltamos a poder modificar carregando aqui. Portanto, é um sistema residencial pequeno, os painéis estão voltados a este, 90 graus, inclinação 25 e 2 kW de potência, ou seja, aproximadamente 5 painéis de 400 watts. Isto produz o quê? Produz 2,596 MW por ano ou, números redondos, 2.600 kWh por ano. Automaticamente dá-nos também aqui a distribuição ao longo do ano da produção média mensal. Isto é muito interessante para nós percebermos, por exemplo, que no caso desta instalação o pico de produção vai ser em julho. Não vai ser em agosto, inclusivamente em junho vai ter mais produção do que tem em agosto. Ele aqui em julho vamos ter uma produção de 335,6 kWh. E o mês mais fraquinho é dezembro, 94, ou seja, isto é menos de um terço. Em dezembro produz menos do que um terço do que se produz em julho. O que é que temos aqui mais? Vemos aqui outra vez a nossa posição aqui num mapa em que tem novamente aqui as cores da intensidade da radiação. Ele diz aqui exatamente Photovoltaic Power Potential, portanto o potencial de potência gerada em fotovoltaico anual. E temos aqui também uma parte interessante que é um diagrama de potência, digamos assim, ao longo dos dias. Isto depois permite aqui aumentar aqui o detalhe e conseguimos ver aqui a produção média horária consoante os meses. Por exemplo, janeiro, que é um dos meses mais fraquinhos, um sistema de 2000 watts vai produzir em média, nesta hora que nem se percebe bem o que é porque ele não diz aqui, no pico vai produzir 0,7 kWh. Ou seja, é como se estivesse a produzir 700 watts ao longo de uma hora. Enquanto se formos aqui ao mês mais forte, que é... eu estava a ver... Não, janeiro, está certo. Em julho, no máximo, temos 1,4, ou seja, o dobro, o pico horário em janeiro e em julho. Em julho é o dobro, no fundo. Então, mas porquê é que, se em julho é o dobro, a produção é quase 3 vezes maior? É porque temos muito mais horas de sol. Ou seja, aqui, isto por acaso não está muito bem feito, eles haviam de dizer aqui a que horas é que isto está a corresponder. Mas aqui, antes das 6 da manhã, já estamos a começar a produzir e estamos a produzir até praticamente às 6 da tarde. Enquanto aqui em janeiro começamos a produzir às 6 da manhã e acaba aqui se calhar às 4 da tarde. Portanto, o facto de ter um pico mais alto e um horário de produção mais alargado faz com que tenha uma produção mensal mais do que 3 vezes superior. E pronto, permite-nos ter este género fazer este género de análises. Este mapa aqui é um pouco semelhante ao que se obtém aqui, mas visto de outra forma. Conseguimos ver aqui a distribuição no tempo ao longo do dia, consoante o mês.
Portanto, isto aqui são as horas do dia, do 0 até às 24. Começa a produzir, tem aqui um pico. Isto aqui obviamente tem pouco rigor, porque isto aqui não é 1, há de ser 1, qualquer coisa e não permite criar aqui um maior rigor na análise. Mas de qualquer maneira permite perceber que, por exemplo, em junho, julho, agosto e tal, isto começa a produzir aqui às 6 da manhã, enquanto outros dias, por exemplo, em janeiro, só às 9 horas é que atinge aqui este valor do 1 kW. Também se pode abrir aqui com um bocadinho mais de rigor. E depois tem aqui mais umas informações. O que é que se consegue retirar daqui? Consegue-se retirar um report em PDF, que no fundo vai dar... é um print deste relatório. Ele está aqui um bocadinho... Exatamente. Portanto, dá-nos aqui um relatório todo bem arranjadinho da produção. Ainda tem aqui... exatamente. Ou seja, ele aqui neste relatório até tem aquilo que eu estava a dizer. Ou seja, tem aqui um diagrama de horas por mês em watts, não é? Que é o que nos interessa, porque em kilowatts isto perde... Pronto, temos a capacidade de ver a diferença. Portanto, vemos claramente aqui que os meses mais escuros temos aqui uma produção máxima 749. Portanto, são estes meses de verão, como seria de esperar, mas isto é uma forma de termos a certeza e de conseguirmos ver o que é que se pode esperar ao longo do ano. Depois tem aqui uns glossários em que explica exatamente o que é. Isto pode ter interesse para várias coisas. Um relatório destes para uma empresa que vai fazer, por exemplo, um estudo de uma instalação numa casa, é completamente diferente de dizer à pessoa: olha, sim, isto vai funcionar, eu acho que você deve pôr X painéis, do que dizer assim: olha, estudámos o seu telhado, tem estas dimensões assim assado, tem esta orientação, esta inclinação, vamos-lhe instalar 5 painéis e o que você vai produzir ao longo dos meses é isto. E aplica-se aqui este relatório à maneira, não é? Tem aqui uma mais-valia. Por outra forma, se quisermos dar um passo mais à frente, podemos vir aqui onde estávamos antes e fazer aqui o report, mas em formato Excel. E isto no fundo vai nos dar todos estes dados em formato numérico e depois nós conseguimos fazer aqui os gráficos e utilizar aqui os dados exatamente como quisermos, não é? Converter isto, por exemplo, em poupança, em euros, por mensais. Não é? Ele aqui não nos dá, ele só nos dá a produção de eletricidade e tem os gráficos todos em função disso. Se quisermos poupança mensal, teremos que ir abrir isso, não é? Só rapidamente, quando abrimos aqui o Excel que eles enviam, temos aqui os dados em bruto. Portanto, temos aqui as coordenadas, informação do sítio onde estamos, a configuração do sistema, todos os dados que nós colocamos, a informação do sítio onde estamos, médias mensais de irradiação, perfis horários, portanto aquilo que dá origem àquele gráfico de cores que fazia aquelas ilhas de cores está tudo aqui. Portanto, isto permite-nos fazer somatórios, permite-nos depois pegar nestes dados, multiplicar por preços médios de eletricidade, chegar a custos. Portanto, tem todas estas valências, digamos assim, e essa flexibilidade quando trabalhamos com o Excel é sempre diferente do que quando trabalhamos aqui com uma aplicação já feita e com os dados já formatados à medida deles. Bom pessoal, este, como disse, é o primeiro filme. A ideia é fazer 2 filmes, um segundo assim com mais uma parte mais prática, umas curiosidades, saberem como é que a inclinação varia a produção solar, como é que a orientação, se é melhor este, se é melhor oeste, o norte é assim tão mau, painéis planos, painéis em paredes, pronto, fazer aqui umas brincadeiras e inventar aqui. Se gostaram deste filme, que eu espero que sim, deem um like, subscrevam. Solar Portugal, isto pode parecer pouco, mas quase 300 subscritores, vamos lá, obrigado pela força e até ao próximo vídeo. Tchau!